Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Estamos começando aí mais uma aula com o professor Márcio Lima para a turma do oitavo ano. Pois é, pessoal, semana passada foi uma semana conturbada aí, semana de prova, né? E aí, hoje eu vim trazer a correção da prova, certo? Então, se você já recebeu a nota da prova, verifique aqui qual foi a questão que você errou. Se você lembra de ter assinalado as questões, né? Analise a questão que você errou e tal. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Olha, eu pedi que vocês estudassem por as questões do livro, mas eu peguei algumas questões e modifiquei um pouco, certo? Não quer dizer que eu copiei 100% igual que estava no livro, não. Eu mudei uma coisinha, certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a resolver. A primeira questão diz assim, ó. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se o seguinte, a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilogramas de massa corporal, a cada 8 horas. Então vamos lá. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho, a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de. Então vamos lá, pessoal. Para essa questão, a gente vai analisar o seguinte: quais são os valores que estão variando aí? Né? Se a gente analisar os valores que estão variando, é o número de gotas e quilogramas de massa, né? Porque se a gente perceber, aí ele está dando o número de horas, só que o número de horas permaneceu o mesmo, não mudou. Então, se não mudou, não tem para que eu colocar ele na nossa conta, certo? Mas quem colocou também chegou também no mesmo resultado. Não teve bronca nenhuma. Então, como eu falei que o conteúdo era só de regra de 3, então vamos colocar aqui na regra de 3. Primeiro passo, a gente vai identificar as grandezas, né? Então, nós temos aqui as grandezas são gotas, certo? Gotas e deixa eu só dar mais um zoomzinho aqui, que é para poder... Pronto. Gotas e quilogramas, certo? Esse foi o primeiro passo. A gente já identificou as grandezas. O que era que nós tínhamos antes? Antes eram 5 gotas para 2 quilogramas. Mas aí, depois nós descobrimos que são 30 gotas para X quilogramas. A pergunta, ele quer saber, a pergunta quer saber qual é o número de quilogramas. É isso? Pronto, então já identificamos as grandezas, já colocamos as informações antes e depois. Agora nós vamos classificar em diretamente e inversamente proporcional, certo? Se a gente parar para analisar, se eu tenho, lembrando, nós vamos comparar tudo, aqui está o X, não é isso? Ora, 30 gotas ou 5 gotas servem para 2 quilogramas. 30 gotas vai servir para mais ou para menos? Então, se a gente analisar, quanto maior for o quilograma, mais gotas eu vou ter que aplicar. Então, se eu aumentar o número de quilogramas, o que é que vai acontecer com o número de gotas? O número de gotas também vai aumentar. Então, eu posso dizer aqui que eles são grandezas diretamente proporcionais, certo? A gota é grandeza diretamente proporcional ao quilograma, certo? Então, o que é que a gente faz? A gente só vai escrever as frações, que é só fazer isso aqui, não precisa inverter. Por que não precisa inverter? Porque nós não temos grandezas inversamente proporcionais, certo? Então aí, pessoal, a gente só vai agora só resolver aqui. Vou fazer, ó, 5 vezes x, que eu tenho 5x, é igual a 30 vezes 2, que é 60. Resolvendo essa equação aqui, eu tenho que x é igual a 60 sobre 5. 60 dividido para 5, x é igual a 12, ok? 12 quilogramas. Então, essa é a resposta, pessoal, da letra A, ok? Eu não vou trazer aqui, pessoal, a correção das explicações, certo? Porque a explicação pode variar de cada um para cada um. Então, não vou julgar a explicação, ok? Só vou julgar aqui somente a resposta que você assinalou aqui no vídeo, certo? Mas na correção
eu tive que olhar aí o que você fez, ok? Na explicação e se teve coerência, certo? Então é isso, pessoal. Primeira questão, letra A. A segunda questão, então vamos lá para a segunda questão. Vamos ver se vai dar para fazer aqui. A segunda questão, ela é assim, ó. Para fazer biscoitos de chocolate, Valéria segue uma receita que utiliza 200 gramas de chocolate em pó e meio quilo de farinha de trigo, entre outros ingredientes. Seguindo a mesma receita, ela vai fazer uma quantidade maior de biscoito utilizando 750 gramas de chocolate em pó, certo? Só que tem uma digitação na prova de vocês. Quantos gramas de farinha ela vai precisar para fazer esse biscoito, né? Esses biscoitos. Então vamos lá, pessoal. Aí as únicas grandezas que estão sendo dadas aí, pessoal, é a quantidade de chocolate, certo? Chocolate e a de farinha de trigo, ok? Então antes aí ele dizia que era 200 gramas de chocolate, certo? Para meio quilo de farinha. Nós sabemos que meio quilo equivale a 500 gramas, ok? Se a gente analisar aqui, ó, seguindo a mesma receita, ela vai fazer a quantidade de biscoito utilizando 750, aqui ó, 750 gramas de chocolate em pó. E aqui ele quer saber a quantidade de farinha, certo? Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai, a gente já escrevemos a grandeza, anotamos as informações antes e depois. Agora nós vamos classificar indiretamente ou inversamente proporcional, certo? Se a gente perceber aqui, ó, chocolate e farinha. Se vocês analisarem, quanto mais chocolate eu utilizar na receita, mais farinha eu vou ter que colocar, certo? Então o que acontece? Eles são grandezas diretamente proporcionais. Então coloca aqui, ó, GDP, ok? Grandezas diretamente proporcionais. O que é que eu vou fazer agora? Deixa eu só dar mais uma aproximadazinha aqui. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Nós vamos agora anotar as frações. Só que antes de anotar as frações, eu vou fazer aqui uma simplificação, pessoal, porque senão vai ficar um número muito grande. Mas vai dar no mesmo? Vai dar no mesmo, viu, pessoal? Vou só simplificar aqui essa fração aqui. Então, primeira coisa, o que é que eu vou fazer para simplificar? Professor, eu fiz sem simplificar. Quem fez sem simplificar, pessoal, também vai dar o mesmo resultado, certo? Ó, primeira coisa, eu vou simplificar aqui por 10, certo? Eliminando esses dois zeros, ok? Depois aqui, pessoal, vou simplificar por 5, certo? Simplificando por 5, eu tenho 20 dividido para 5, eu tenho aqui 4, certo? E 75 dividido para 5, eu tenho 15, ok? Então, quando eu for escrever, isso aqui eu simplifiquei para facilitar a conta, certo? Mas se eu quisesse ter deixado o 200 e o 750, eu poderia também ter deixado. Daria no mesmo. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter 4 sobre 15, certo? Vai ser igual a 500 sobre x. Ok? Aí, vamos lá, pessoal. Agora vamos fazer assim, ó. 4 vezes x, 4x é igual a 15 vezes 500, certo? Então, vamos lá. 15 vezes 500 é igual a 7.500. Agora nós vamos fazer assim, ó. 4x, né? Nós vamos passar os 4 dividindo, então tem aqui, ó, 7.500 sobre 4. 7.500 dividido para 4, isso aqui é igual a 1.875. Ok? Então essa é a resposta, essa é a letra D, ok? É a letra D, certo? Então vocês viram aqui, pessoal, não tem muito o que discutir nessa questão, era só fazer uma regra de 3 normal, certo? Se você não quisesse ter simplificado, também não tem problema, daria no mesmo. Daria a mesma coisa, certo? Então vamos agora para a
terceira questão, certo? Eu estou acompanhando aqui pela prova de um aluno aqui, certo? Eu não vou divulgar aqui a prova dele, porque é uma coisa dele, certo? Então vamos aqui para a próxima. A próxima que eu acredito que seria a questão mais complicada, porque nós estamos falando de 4 grandezas, certo? Deixa eu só diminuir aqui mais um pouquinho aqui. Nós estamos falando aqui de 4 grandezas, certo? Que é a regra de 3 composta, né? Então a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos analisar quais são as grandezas que estão sendo dadas aí. Então, na terceira questão, certo? Nós temos uma impressora a laser funcionando às 6 horas por dia, durante 30 dias, produz 150.000 impressões. Em quantos dias 3 dessas impressoras funcionando 8 horas por dia, produzirão 100.000 impressões? Então vamos analisar o seguinte, ó, perceba que até o número de impressoras variou, certo? Então vou ter que colocar na nossa conta. Então eu vou ter aqui, ó, impressoras, certo? Eu vou ter aqui horas por dia, tá dando o número de horas por dia. Vou ter aqui o número de dias, certo? E impressões, certo? Ok? Impressões. Então vamos lá. Antes eram quantas impressoras? Antes eram uma impressora trabalhando 6 horas por dia durante 30 dias, certo? Para produzir 150.000. Ok? E agora? Agora são 3 impressoras funcionando 8 horas por dia, certo? Ele quer saber em quantos dias, né? Então, vai descobrir aqui. Produzindo 100.000 impressões. Então, vamos lá. Já classifiquei e anotei as informações antes e depois. Beleza? Agora, nós vamos fazer aqui, pessoal, a classificação, né? Nós vamos comparar todas as outras grandezas com a grandeza que está o X, certo? Então vamos lá. Se a gente analisar aqui, ó, número de impressoras. Uma impressora, ela realiza o trabalho em 30 dias. Se eu aumentar o número de impressoras, o que é que vai acontecer com o tempo, né? Se a gente analisar, pessoal, quanto mais impressora trabalhando, menor vai ser o tempo para terminar essa tarefa, certo? Então perceba, ó, que quando eu aumento o número de impressoras, o que é que vai acontecer com o número de dias? Ele vai diminuir. Por quê? Porque quanto mais impressoras, menos horas de trabalho eles vão ter, menos tempo de trabalho. Então o que é que acontece? A impressora é uma grandeza inversamente proporcional, certo? A impressora. Então beleza. Vamos agora fazer o seguinte. Então, se ela é inversamente proporcional, pessoal, então já sei que eu vou ter que inverter, certo? Então, vai ter que ficar assim, ó. 3/1, certo? Se é inversamente proporcional, então eu inverto, ok? Vamos ver agora horas por dia e comparando com dias. Pessoal, se eu estudo um exemplo, né? Então, poderia fazer assim. Se uma impressora trabalha 6 horas por dia, ela termina o serviço em 30 dias. Se ela se dedicar mais tempo no trabalho, ou seja, se ela aumentar as horas por dia, o que é que vai acontecer com o tempo? O tempo vai diminuir. Por quê? Porque ela vai estar se dedicando mais. É como você ler um livro. Vamos supor que você lê o livro 6 horas por dia. Se você lê o livro por 8 horas por dia, você vai terminar esse livro em menos tempo. Então perceba que quando eu aumentar as horas por dia, o que é que vai acontecer com o tempo? Ele vai diminuir. Então aqui é uma grandeza também inversamente proporcional. Certo? Então, se é inversamente proporcional, então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que inverter. Ok? Então vai ficar 6, 8/6. Ok?
Agora vamos para a última aqui, impressões. Então vamos lá, impressões, certo? Impressões, pessoal, é assim, ó. Em 30 dias, ele produz 150 mil impressões. Se eu diminuir a quantidade de dias, o que é que vai acontecer com as impressões? Também vai diminuir, né? Porque quanto mais dia trabalhando, mais impressões eu vou ter. Então perceba que se eu aumentar as impressões, o que é que vai acontecer com os dias? Também vai aumentar. Então, se um aumenta e a outra também aumenta, então vou dizer aqui que é uma grandeza diretamente proporcional. Ok? Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai escrever as nossas frações. Lembrando que a primeira fração, toda vez que a gente tiver regra de 3 composta, a primeira fração que a gente vai pegar é a que envolve o x, certo? Então, vou pegar aqui, ó, 30 sobre x vai ser igual a... Professor, e as demais? As demais a gente vai multiplicá-las entre si, ok? Então, vou pegar aqui as impressões. Eu não vou pegar essa primeira aqui não, viu, pessoal? Eu vou pegar essa daqui, ó, que eu inverti já, ok? Então, vou ter 3 sobre 1 vezes... Pessoal, para facilitar, eu vou simplificar essa fração aqui por 2, certo? Simplificando essa fração aqui, ó, da mesma forma, não vou pegar essa porque eu inverti, ok? Então, vou simplificar por 2, certo? 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2 dá 3, ok? Vezes... Aí, vamos lá. Impressões, pessoal. Impressões eu também vou simplificar aqui, ó. Vou simplificar aqui logo por 1000, ok? Por 1000 não, por 10 mil, certo? Simplificando por 10 mil, eu tenho 15 sobre 10. E eu posso simplificar 15 sobre 10 por 5, certo? 15 dividido por 5 dá 3, certo? E 10 dividido por 5 dá 2. Então, nós temos essa situação aqui. Fazendo agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Perceba que eu simplifiquei para tornar mais fácil, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar essas frações. Eu vou multiplicar, ó, esse por esse, e esse por esse, esse por esse, por esse, certo? O resultado. Então, perceba aqui o que eu vou ter, ó. 30x, 30 sobre x, na verdade, vai ser igual a 3 vezes 4, isso aqui vai me dar 12, certo? 12 vezes 3, isso é igual a 36. Ok? Professor, não simplifiquei, vai dar no mesmo? Dá no mesmo também, viu, pessoal? O único problema é que você vai tá trabalhando com um número muito grande, ok? Aí aqui embaixo eu faço 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, ok? Agora a gente vai fazer assim, ó. 36 vezes x, né? Dá 36x é igual a 30 vezes 6 dá 180. X é igual a 180 dividido por 36. Só colocar aqui, pessoal, esqueci, ó. 30x, ó, 36x é igual a 180. X vai ser 180 dividido para 36. X vai ser igual a 5, ok? Então, ele vai resolver em 5 dias. Certo? Então, ele vai terminar aí essas impressões em 5 dias. Vamos para agora para a última questão, certo? Deixa eu só virar a folha aqui. A última questão, que é a quarta questão, certo? Deixa eu só aproximar aqui. Ela diz o seguinte: no quadro a seguir, as grandezas representadas por A e B são inversamente proporcionais. Qual é o valor de x? Então, pessoal, essa questão aqui, eu notei que houve muito erro, certo? Muito erro mesmo. Porque esqueceram desse detalhe, dizendo que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, na grandeza A, está assim, ó. Essa é a quarta questão. A grandeza A está assim, ó. 15 sobre 24, certo? E a grandeza B
dá x sobre 18. Certo? Como a questão já diz, primeiro, a gente identifica as grandezas, coloca as informações antes e depois, já estão colocadas, e a gente vai classificar. Como a questão já classificou para a gente, que era inversamente proporcional, então vou ter que inverter, certo? Vou ter que inverter e vai ficar assim, ó, 24 sobre 15, certo? E aqui, pessoal, o que é que eu vou fazer? Vou simplificar por 3. 24 dividido para 3 dá 8. 15 dividido para 3 dá 5, certo? Então, muita gente esqueceu de inverter. Por isso que errou. Então, tem aqui 8 quintos é igual a x sobre 18. Certo? Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? Vou ter o seguinte. 5 vezes x dá 5x. Certo? 5x é igual a 18 vezes 8, que é igual a 18 vezes 8, que é igual a 144. Ok? Para a gente analisar agora, ó, nós vamos fazer assim, ó. X é igual a 144 dividido por 5. Então, nós vamos ter aqui que x é igual a 28,8. Beleza? Então, pessoal, por hoje era só justamente para apresentar aqui as correções a vocês. Se vocês contestarem a nota aí, tá aqui o porquê que vocês erraram, certo? Aí, ok? Teve gente que eu tive que diminuir nota porque a explicação, pessoal, não estava coerente com os cálculos, certo? Então tinha que ter uma coerência, ok? Porque se você fez o cálculo, então você tem como se explicar como você chegou a esse resultado. Mas é só isso mesmo, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima aula. Sim, a partir da semana que vem a gente já vai começar aí com dando continuidade com os livros. Beleza? Então valeu, pessoal. Até uma próxima.